Olá! Chegamos então ao final do nosso bate-papo esse mês sobre a Carta aos Gálatas e a gente finaliza, né, com os capítulos 5 e 6, que na realidade são capítulos que sintetizam, pelo menos para mim, muito daquilo que eu vinha dizendo desde o início. Que para além, né, desse jeito de Paulo ser, né, mais enérgico e realmente começar a carta num tom até agressivo, havia uma preocupação da parte dele com a evangelização, quer dizer, como que a fé daquelas pessoas, né, se davam naquele momento, quer dizer, como é que eles estavam entendendo a fé deles, como é que eles estavam entendendo, né, a presença de Cristo na vida deles. E realmente, né, no capítulo 5 e 6, isso se confirma. A gente vê Paulo dizendo, né, que na realidade Cristo nos liberta para que a gente possa ser livre. E que a gente nunca mais se submeta a qualquer tipo de escravidão, né? E, e afirma para nós que é importante que vivamos, todos nós, eles e nós até hoje, que todos nós possamos viver no Espírito. E viver no Espírito, na minha forma de ver, nada mais é do que ter fé e uma fé que age por meio do amor. Paulo mesmo diz, né, isso aqui no versículo 6 do capítulo 5. Então, viver no Espírito seria viver com uma fé muito muito certa, muito verdadeira, muito genuína em Jesus Cristo, e uma fé que age por meio do amor, exatamente como Cristo nos ensina através das suas ações, né? No Evangelho, a gente vê isso nos Evangelhos, Jesus agindo, falando aquilo que ele pratica. Então, essa vida segundo o Espírito para Paulo seria a liberdade, mas não uma liberdade em que nos torna escravos e uma vida que não nos torna também egoístas e autocentrados, se assim eu posso dizer, olhando para o próprio umbigo. Muito pelo contrário, essa liberdade que Cristo nos dá, né? Essa liberdade que Cristo nos permitiu ao morrer na cruz por nós, ela precisa se converter em serviço. Ele diz aqui no versículo 13, né? Irmãos, vocês foram chamados para serem livres, que essa liberdade, porém, não se torne desculpa para vocês viverem satisfazendo os instintos egoístas. Pelo contrário, disponham-se a serviço um dos outros através do amor, né? E aí ele fala algo que de fato na verdade, essa frase ela sintetiza toda a preocupação de Paulo e tudo aquilo que Jesus Cristo espera de nós. E que Paulo nos diz que de fato Cristo espera por nós. Lá no versículo 14 ele diz: pois toda a lei encontra a sua plenitude num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo, né? É o maior mandamento, então, para mim. Então, não tem que brigar, nem se devorar, nem se morder, mas cuidar uns dos outros. Então, viver segundo o Espírito é isso, né? É ter cuidado, é viver
em todos os papéis que a gente exerce na nossa vida, de forma em que você está ali diante daquela pessoa, seja seu pai, sua mãe, o seu professor, o seu marido, servindo, se colocando à disposição, escutando, acolhendo, sem pré-julgamentos, sem dedos apontados. E aí ele fala aqui, vivam segundo o Espírito e assim não farão mais o que os instintos egoístas desejam, né? Porque os instintos egoístas têm desejos que são contra o Espírito e o Espírito contra os instintos egoístas. Os dois estão em conflitos de modo que vocês não fazem o que querem. Mas se forem conduzidos pelo Espírito, vocês não estarão mais submetidos à lei, né? A esse olhar, o olhar para a lei seria o olhar que engessa, um olhar que julga, né? E como diz Santa Teresa de Calcutá, né? Quem julga não tem tempo de amar, não é? E viver no Espírito é viver pelo amor, é amar, né? E aí ele diz, né? O que são as obras dos instintos egoístas, né? É a fornicação, a impureza, a libertinagem, enfim, o ciúme, a discórdia, o ódio, né? Tudo isso mina as relações, não só da nossa família de sangue, mas também dentro da nossa família de fé, que é o nosso suporte, que é a nossa base, né? Muitas vezes, nas nossas tribulações, a nossa família de fé nos sustenta em oração e amor. Então, todas essas obras dos instintos egoístas, elas então minariam essas relações, o que não é bom. E eu quero herdar o reino de Deus. Eu acredito que você, como cristã também quer herdar o reino de Deus. E para ter, né, a honra de acolher essa promessa na própria vida, né, de herdar o reino de Deus, é importante que a gente possa produzir no mundo os frutos do Espírito, que são o quê? Quais são os frutos do Espírito? O amor, a alegria, a paciência, a bondade, a benevolência, a fé, a caridade, a mansidão. E aí ele diz aqui, o domínio de si, né? E aí a gente poderia puxar aqui, falar sobre a questão do autoconhecimento, a questão de à luz, né, do Evangelho, a gente olhar para a gente mesmo, né? E sempre estar fazendo essa reflexão de como é que a gente está se percebendo no mundo, como é que a gente se entende no mundo e como é que a gente pode viver melhor para si, em primeiro lugar, mas não nesse sentido egoísta, né? Mas esse pensar em si para o outro. Esse autoconhecimento que a gente pode se perceber que no nosso coração tem uma alminha aqui dentro, mas que no nosso irmão também tem. Então, quando a gente olha para dentro da gente mesmo, a gente é capaz de olhar para fora também, né? E entender que a gente tem que ter cuidado com o outro, porque o outro não é diferente de nós. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Então, e aí ele fala que os que pertencem a Cristo crucificaram os instintos egoístas junto com as suas paixões e desejos. Então, o que acontece? Quando a gente se converte verdadeiramente, né, a gente crucifica dentro de nós exatamente esse olhar autocentrado, esse instinto egoísta, né? A gente começa a perceber o mundo e as pessoas não como um problema, mas como um meio de se alcançar a santidade, o céu. A gente mata dentro de nós mesmos tudo aquilo que nos impede de evoluir espiritualmente, de alcançar o céu. E aí ele continua aqui, né? Ele não sejamos ambiciosos pela glória, ele fala aqui, né?
Não sejamos ambiciosos pela glória. Ele diz antes, né? Se vivemos pelo Espírito, caminhamos também sob o impulso do Espírito, né? E aí, assim, viver o Espírito é viver de acordo com Jesus Cristo, é viver de acordo com aquilo que Jesus Cristo espera de nós. É se deixando guiar pelo Espírito de Cristo, vivendo o amor e não falando sobre o amor, mas de fato vivendo o amor, silenciando quando precisa silenciar, corrigindo com mansidão, como Paulo mesmo nos exorta, aqui lá no capítulo 6, quando precisa corrigir, mas sempre com amor, com carinho, com atenção, né? Para que a gente possa transformar a vida das pessoas que atravessam o nosso caminho. E que, enfim, fazem coisas muito bacanas com a gente, ou coisas que não são tão bacanas assim. E é legal porque pensar dessa maneira, porque a gente entende que todo mundo que se aproxima de nós, ainda que nos machuque, estão nos ensinando alguma coisa e estão nos proporcionando cada vez mais a possibilidade de vivermos no Espírito. E aí Paulo continua lá no capítulo 6, no versículo 3. Se alguém pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesmo. Ninguém é importante nesse mundo, né? Todos somos iguais. Cristo passou na terra exatamente dizendo isso, falando da importância da partilha, da importância da igualdade, de caminhar lado a lado, de não querer um ser melhor do que o outro, né? De acolher o outro na sua diferença, né? E aí ele fala aqui, né? Cada um examine a sua conduta e então achará motivo de satisfação em sua própria pessoa e não por comparação com os outros, porque cada um deve levar a sua própria carga. Isso é muito bonito, isso sem dúvida nenhuma economiza aí alguns anos de terapia, né? Porque isso sintetiza muito o olhar terapêutico mesmo, né? Porque quando a gente começa a olhar para a gente e apontar para nós mesmos, não para o outro, ou seja, no sentido de dizer que, de alguma forma, as coisas acontecem conosco, porque é o outro que nos provoca, né? Quando a gente começa a fazer esse movimento para dentro, de tomar para nós mesmos a responsabilidade da nossa conduta no mundo e das nossas ações, tudo muda, tudo se modifica. Paulo está dizendo isso aqui, tá? E aí ele diz também lá no final, né? Não se iludam, pois com Deus não se brinca. Cada um colherá aquilo que tiver semeado. E por isso o nosso cuidado nesse mundo, né? Por isso a importância da gente viver com atenção, né? Percebendo o outro, notando o outro, se importando com aquilo que de alguma maneira pode afetar a outra pessoa, né? Porque a gente fazendo isso, a gente vai estar semeando no mundo, a gente vai estar semeando o mundo. E acredito que todo cristão quer semear coisas boas, né? Quer semear, quer fazer, quer jogar as sementes e de fato colher bons frutos, ainda que muitas vezes a gente não consiga enxergar. E aí quando você faz o bem, quando você lança o bem no mundo, você certamente vai colher o bem de um jeito ou de outro. Talvez não da mesma maneira que a gente espera, mas a gente colhe. Eu acredito nisso. Então, e aí ele fala, quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Isso é lindo demais. Essa é a nossa certeza, né? A certeza de que que semeando o bem, a gente colhe o bem. A gente colherá a vida eterna. E aí ele diz, façamos o bem a todos, especialmente aos que pertencem à nossa família de fé. Então é isso. Eu acho que é o que eu tenho para dizer assim
dessa carta aos Gálatas, né? Essa finalização que eu gostaria de fazer com vocês. E eu acho que, eu não sei para vocês, mas para mim foi um mês muito, muito especial, né? O mês da Bíblia esse ano ele teve uma outra, ele ganhou eu ressignifiquei pessoalmente de uma outra forma, me organizou, porque as palavras de Paulo, elas conseguiram sintetizar muitas coisas que eu pensava, muitas coisas que eu intuía, e criou dentro do meu coração um conceito de vida, organizou dentro do meu coração o conceito de vida, da vida que eu quero viver como cristã. E eu espero que de alguma maneira, com vocês, essa carta também tenha de alguma forma possibilitado uma experiência com Cristo, mas que vocês possam ter tido essa experiência com Deus, essa experiência em Cristo, como eu tive esse mês. A Bíblia, ela não é um espanta-mosquito, eu aprendi isso. E ela tem que estar sempre à mão, o tempo todo perto de nós, porque é o nosso norte como cristão, e é o que nos conceitua, é a nossa bússola. Eu entendi isso esse mês. E queria, enfim, agradecer a oportunidade de ter estado aqui com vocês. Hoje o vídeo ficou um pouquinho maior. Também agradecer as formações que eu tive, todas as pessoas, padres, as pessoas que eu ouvi, a formação que tivemos na nossa própria comunidade. Tudo isso foi muito importante. Formação nunca é demais. E a gente tem que estar o tempo inteiro se formando, sim, ouvindo as pessoas que fazem parte da nossa família de fé e que também têm esse comprometimento com a palavra de Deus e com esse lançar-se ao outro, com esse serviço ao outro, né? É isso que nos mantém unidos, é isso que nos faz ser efetivamente uma família de fé. Então, um beijo para vocês, muito obrigado pela companhia, né? Quem pôde assistir aí o meu bate-papo, tá bom? Um beijo e a gente se vê.